Boa tarde. A proteção de dados pessoais na era digital foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O Senado analisa várias propostas sobre o assunto. Entidades pediram a votação rápida do projeto que veio da Câmara. O foco do debate foi o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que está com a tramitação mais avançada e tem o texto mais próximo da legislação de proteção de dados, que entrou em vigor na União Europeia no dia 25 de maio. O projeto determina como será feita a coleta e o tratamento de informações cada vez que o usuário colocar seus dados pessoais na internet ou em aplicativos de redes sociais, por exemplo. A proposta estabelece ainda multas para o vazamento de dados e prevê a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar e punir as empresas que fizerem mau uso de informações pessoais. A proposta foi debatida pelos deputados por 2 anos e o texto foi um consenso entre o setor empresarial e as entidades de defesa do consumidor. Mesmo assim, vários setores apresentaram sugestões para aperfeiçoar o texto. Esse consentimento prévio do titular que nós apoiamos deve ser buscado de formas que não inviabilizem atividades corriqueiras, como compartilhamento de dados com subcontratados, com prestadoras de serviço e com parceiros. A nossa sugestão é que esse consentimento prévio possa ser dado para mais de uma finalidade ou mais de uma forma de tratamento. Para o consumidor, trazendo um exemplo, quando ele quer o ressarcimento de uma despesa médica e ele nos submete exames, laudos, para que a gente possa trabalhar com essas informações e efetivar o reembolso das despesas que ele efetuou, é importante que a gente tenha exceção ao consentimento no tratamento de dados pessoais. Senão, a todo momento em que a gente for tratar essas informações, a gente precisará do consentimento. Se o texto for alterado, precisa voltar para a Câmara dos Deputados. E a preocupação do relator da proposta é permitir que o Brasil tenha o mais rápido possível um marco regulatório para a proteção de dados pessoais. É muito difícil, quase impossível, nós construirmos uma legislação perfeita. O ótimo é sempre inimigo do bom. É isso que ensina a vida prática. A Brascom defende a aprovação célere do projeto 53 da Câmara dos Deputados. É fundamental que a gente corrija essa assimetria. Para quê? Para que a gente possa ter os elementos para liberar alguma coisa como 250 bilhões de reais até 2021 de investimentos nas tecnologias de transformação digital. Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial. A gente entende que o momento é da gente aprovar o texto que foi aprovado na Câmara. Inclusive, a Coalizão de Direitos na Rede publicou uma nota ontem, eu concluo com isso, solicitando, inclusive, regime de urgência para a gente poder votar esse texto ainda antes do recesso parlamentar aqui no Senado, a partir da versão que chegou da Câmara. Os problemas e os desafios enfrentados pelas entidades beneficentes de assistência social que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde foram discutidos em audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Representantes de Santas Casas e de outras instituições filantrópicas apresentaram números dos serviços prestados por elas ao SUS e também as dificuldades que enfrentam com a burocracia e mesmo com atrasos nos repasses do ente público e a baixa remuneração dos serviços ofertados. Nós estamos quase em 70% de todos os procedimentos de químio, de radioterapia, de internações em cirurgias oncológicas, cirurgias cardiológicas. 990 municípios só têm um hospital e esse hospital é filantrópico. Desses 990 municípios, 49 são hospitais que atendem comunidades de extrema pobreza. As Santas Casas estão endividadas com problemas, então o valor que é investido é muito maior do que a imunidade e muito maior até que a sua capacidade financeira. As dificuldades de financiamento da saúde pública e as pressões dos órgãos de fiscalização têm levado a uma alta rotatividade de gestores da área, tanto nos municípios quanto nos estados. Além disso, com a sobrecarga, municípios e estados chegam a investir muito mais do que o previsto legalmente. Municípios hoje representa em torno de 23% a 24% da sua aplicação em saúde, onde deveria ser 15%. Tem municípios colocando acima de 30%. Então, as responsabilidades e os estados da mesma forma.
Então, nós temos que buscar equidade nesse processo. Nós temos que organizar melhor esse processo. A quantidade de leitos hoje no país ela é muito alta, mas a taxa de ocupação é pequena devido à não estruturação das redes de atendimento de urgência e emergência no país. Temos estados da federação que, com recursos próprios, eles conduzem a saúde, em detrimento de outros que são dependentes da saúde, do Ministério da Saúde. Essa distorção, essa falta de responsabilidade de cada ente, gera para a rede de hospitais privados filantrópicos uma verdadeira necessidade de receitas da onde ele não consegue buscar. O sistema de administração direta para a saúde pública hoje é completamente incompatível, não há uma velocidade suficiente para dar as respostas da saúde e as instituições filantrópicas conseguem porque trabalham num sistema diferente. Hoje, por exemplo, a instituição de saúde que tem a maior eficiência por real gasto é uma Santa Casa. Para acabar com a greve dos caminhoneiros há cerca de um mês, o governo editou medidas provisórias para baixar o preço do diesel, alterar a cobrança de pedágios e estabelecer um tabelamento para os fretes. Sobre este último ponto, a Comissão Mista de Deputados e Senadores, que analisa a MP, começou a fazer audiências públicas. Um dos resultados da greve dos caminhoneiros foi a edição de uma medida provisória para estabelecer um valor mínimo para os fretes. Nós não paramos porque quisemos, nós não paramos para apertar o governo, nós paramos porque nós não iríamos aguentar até o final do ano. Na primeira audiência pública organizada pela Comissão Mista, que analisa a MP, os caminhoneiros autônomos reafirmaram a necessidade do tabelamento e rebateram a crítica de que a medida vai contra o livre mercado. Inconstitucional é a fome, inconstitucional é não dar garantia de sobrevivência aos seus, inconstitucional é a exploração demasiada de uma categoria sobre a outra. No Brasil de hoje, quantas pessoas estariam ganhando menos do que o mísero salário mínimo se nós não tivéssemos uma lei que garantisse? Se nós não mantivermos esse piso, esse direito conquistado, em breve terá uma nova paralisação. Isso não é ameaça. Precisamos ter um sustento mínimo para pelo menos ter manutenção no caminhão, para não oferecer risco na rodovia, para não matar gente, para não colocar pessoas para o INSS. Mas alguns ainda discordam de pontos do texto, como o que permitiu a participação das empresas transportadoras na definição dos preços mínimos. Essa planilha que está sendo discutida aqui é uma planilha empresarial. Ela não é uma planilha que vai atender às necessidades dos caminhoneiros. Segundo os sindicatos da categoria, são 400 mil caminhoneiros autônomos no Brasil. Eles concordam em negociar e esperam ver a MP transformada logo em lei. O relator da medida promete rapidez na tramitação. Nosso objetivo é fazer com que isso ocorra. A decisão é que o relatório saia a semana que vem para ver se antes do recesso parlamentar nós conseguimos votar. Os senadores devem examinar em plenário nesta semana a divulgação dos nomes dos beneficiários de renúncias e isenções fiscais, o aumento da potência das rádios comunitárias e o restabelecimento da pena para roubo com arma branca. Detalhes na coluna da jornalista Érica Christian. Os senadores retomam a votação do projeto que vai divulgar os nomes das empresas que receberem algum tipo de renúncia fiscal. Pela proposta, serão publicados também os nomes de beneficiários de programas governamentais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida e do FIES, o financiamento estudantil. O plenário deve votar ainda o projeto que amplia o limite de potência de transmissão das rádios comunitárias, além da proposta que reestabelece o aumento de pena para o crime de roubo com o uso de arma branca. Por fim, os senadores vão analisar a programação monetária do governo federal referente ao segundo trimestre deste ano. A participação popular está diretamente ligada à democracia. É o povo lutando para garantir os seus direitos fundamentais. Esse é o tema do especial Cidadania, que vai ser publicado hoje no Jornal do Senado. Quem tem os detalhes é o jornalista Márcio Maturana. Neste mês, completamos 5 anos das grandes manifestações populares que aconteceram em todo o Brasil a partir de protestos contra aumentos no preço da passagem de ônibus.
já é tempo suficiente para perceber que foi um marco histórico. Evidenciou que as lideranças unificadas no formato tradicional deixaram de ser imprescindíveis e que a tecnologia da internet permite o crescimento espontâneo da adesão. No especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, o repórter Guilherme Oliveira relembra a história das manifestações e fala com cientista social, filósofo, representante do governo do Distrito Federal e outros especialistas que analisam os resultados de 2013 e os impactos da nova conjuntura de participação popular. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira projeto que permite a readmissão de empresas excluídas do Simples Nacional em janeiro de 2018. A matéria será agora examinada pelo Senado. Pelo texto, as empresas que desejarem aderir ao Simples Nacional deverão ingressar no Programa de Regularização Tributária de Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte. O prazo será de 30 dias, contados a partir do início do parcelamento. E foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União a lei que determina a notificação pelos serviços de saúde públicos e privados de problemas de saúde em casos de câncer e também de malformações congênitas. A obrigatoriedade passa a valer dentro de 180 dias a contar de hoje. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.